Olá, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que eu vou trazer algumas estratégias de alocação de carteira, de alocação de ativos dentro da sua carteira, que eu acredito que todo investidor deveria conhecer e deveria aplicar. Então, bora lá para o vídeo que hoje você vai aprender todas elas. Bom, a realidade é que existem inúmeras estratégias de investimentos e cada uma se enquadra melhor para cada perfil de investidor. E algumas delas eu acredito que são obrigatórias para todos os investidores, para que pelo menos eles reflitam em que qual momento da economia, qual momento da vida deles seja mais ideal aplicar em cada uma delas. E para ficar bem ilustrativo para você, eu trouxe aqui um gráfico para você entender do que se trata isso. Por que estratégias de investimentos, por que alocação de ativos de investimento são muito importantes? Porque veja só essa correlação praticamente inversa aqui da taxa Selic com o Ibovespa. Quando um sobe, o outro está diminuindo, né? A renda fixa sempre vai render positivo, mas o Ibovespa está caindo ali, o seu patrimônio pode estar caindo. Então, por que essa alocação de ativos? Para que você se balize em uma carteira teórica, uma divisão teórica em percentuais, para que a soma de toda a sua carteira, no final das contas, quando um ativo estiver caindo e outro subindo, a soma fique positiva lá no final e fique também diminuindo a sua exposição ao risco e diminua a sua exposição às oscilações, às quedas e maximize a sua rentabilidade. Sua rentabilidade seja cada vez maior. É para isso que serve essa diversificação, alocar em diversas classes, em ativos correlacionados, descorrelacionados, para você maximizar o potencial total da sua carteira. E aí, partindo para as estratégias em si, a primeira é a constante mix, ou proporção constante. Essa estratégia ganhou renome no mundo inteiro por meio do escritor libanês-americano Nicholas Nassim Taleb, autor da Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele, Antifrágil, e inúmeros outros livros de sucesso no mercado financeiro. Ele é um autor dos mais renomados do mundo do mercado financeiro e também um analista de risco que fez fortuna por meio das grandes crises na história. Ele menciona que uma carteira bacana pode ser de diversos percentuais, mas o mais tradicional que ele menciona é 20% em ativos de risco e 80% em ativos de segurança. E aí, quando os ativos de risco caem, o que acontece? A carteira cai muito pouco. E o que acontece com os 80%? Continua constante. E esses 80% constante, você pode pegar e comprar dos ativos de risco lá na baixa. E o que aconteceria, por exemplo, numa grande queda na bolsa, como foi no Covid, que a bolsa saiu de 120 mil pontos, foi para 62, caiu praticamente 50%. Poxa, esses 20% teriam se reduzido para 10% e ele poderia comprar mais 10%, a bolsa 52%. A bolsa se valorizou depois disso mais de 110%. Então, para esses 20%, ele teria tirado da renda fixa e comprado mais e pegado mais 10, né? Ficaria com 20% de novo. Esses 20% se valorizariam mais de 115%. E com a renda fixa, praticamente não teria acontecido nada. Por isso que o Nassim Taleb tem tanto renome no mercado. Porque ele fala muito de antifragilidade. Essa é uma carteira antifrágil. Se beneficia com o caos. O antifrágil é isso. Carteira, alguém que se beneficia com o caos. Não é nem resiliência, que suporta apanhar, mas é voltar mais forte. É isso que acontece com essa carteira. E o oposto também acontece. Se a bolsa está muito cara, esses 20% vão se tornar 30% da carteira em algum momento. Então você tiraria desses 30% da carteira, venderia e jogaria para a renda fixa normalmente. Seria muito fácil você ganhar dinheiro apenas seguindo uma proporção constante. Mas qual a dificuldade dessa estratégia? Disciplina. Você teria que traçar de quanto em quanto tempo, quando você faria isso. Tem que ter disciplina para sempre fazer esse rebalanceamento. E realmente essa estratégia funciona. Entre todas as estratégias que eu acompanho no mercado financeiro, essa daqui é uma das que mais funciona, que eu já acompanhei em toda a minha trajetória. A segunda estratégia é a de buy and hold. Buy and hold é muito conhecido, né? Só que não pode se confundir buy and hold com buy and forget, que é comprar e esquecer. No buy and hold você precisa trocar também as suas ações. Quando as suas ações não estiverem bacanas, você troca. Mas teoricamente é uma estratégia que você vai focar no longo prazo. Você vai escolher ótimas empresas
as melhores possíveis, geralmente pagadoras de dividendos. E dentro de uma carteira com buy and hold, você pode ter também renda fixa, ativos de segurança, só que praticamente você vai manter isso sempre para longo prazo, longo prazo, longo prazo, e vai sempre comprando mais ações, mais ações, mais ações, muito para longo prazo. Lembrando, não deixe de vender suas ações no momento que elas estiverem ruins. Não é comprar e esquecer, é comprar e segurar. Buy and hold é isso. E a terceira estratégia é chamada de estratégia de alocação tática de ativos. Veja só esse nome, tática. E você vai realmente utilizar uma tática de alocação instantânea de ativos para o momento da economia. Você tem uma base de carteira, por exemplo, 20% renda fixa, 20% renda variável, 20% exterior, 20% fundo imobiliário, aí vai, você tem sua carteira normal. E dependendo do cenário econômico, cenário político, você vai rebalancear a sua carteira, vai vender uma classe de ativos, vai comprar outra, porque você acha que vai se beneficiar para aquele momento. Só que depois você vai devolver novamente os ativos para aquela classe. Ou rebalanceando, tirando da classe de ativos que você tinha comprado, ou fazendo novos aportes. Então você vai voltar para a proporção original que você tinha lá no começo. Então é uma estratégia chamada semi-ativa. Você não vai ficar sempre mudando a sua carteira. Você tem uma base de carteira, mas para os movimentos macroeconômicos que foram acontecendo, ou até de um ativo específico que você descobrir que pode ser muito bom, você vai fazer esse desbalanceamento momentâneo. Mas você sempre vai voltar para o original. E a quarta estratégia, a estratégia que eu trago como bônus aqui para você, é a de alocação dinâmica de ativos. Essa sim é uma estratégia totalmente, 100% ativa, em que o investidor depende de muito time, ele não tem uma proporção constante da sua carteira e o objetivo dele é se aproveitar do time, do momento da economia. Então o investidor tem que estudar muito, precisa de ajuda profissional, inclusive eu recomendo muito que tenha ajuda profissional se seguir essa estratégia, para acompanhar tudo o que acontece no mercado, qual o time correto, o que está acontecendo, qual a tendência macroeconômica, para que aí sim ele siga a tendência, ele siga o rumo que está indo a economia e os indicadores do mercado, e aí ele consiga tirar proveito dessa estratégia. Mas é uma estratégia que requer tempo, estudo, conhecimento e muito time. Se ele tiver com a estratégia, com o time errado, com uma orientação para a macroeconomia errada, a tese dele estiver errado para a carteira, toda a carteira também vai ter uma volatilidade e uma queda muito grande. Além disso, essa é uma estratégia que se gasta muita corretagem, pode se gastar muito imposto de renda, porque às vezes não fica com a renda fixa por muito tempo, você tem que resgatar por poucos meses, e a renda fixa, quanto mais tempo tem, menos imposto paga, taxas, emolumentos, e por aí vai, por ser uma estratégia muito ativa. Tanto que os fundos de investimentos, quando têm estratégias ativas, as taxas deles são maiores, porque eles gastam mais dentro deles para comprar e administrar os ativos ali dentro. Então é a mesma coisa aqui com essa estratégia. E agora eu deixei um passo a passo para você conseguir montar a sua própria estratégia de investimentos aí dentro da sua corretora, dentro dos seus investimentos. Primeiro, descubra o seu perfil de investidor, descubra se você é conservador, moderado, arrojado. Depois você, com esse perfil de investidor, você vai fazer o teste ali dentro da corretora, no momento que você for fazer a abertura de conta, você vai definir a sua alocação. Existe uma carteira baseada na teoria moderna de portfólio que a própria corretora vai disponibilizar para você. A corretora vai disponibilizar uma carteira para o perfil conservador, moderado, arrojado. Tem lá na aba de research, análise, dentro da própria corretora. Você achando ali dentro da corretora, você já encontra uma estratégia lá para você. E também tem as 4 estratégias que eu mostrei aqui para você. Se você quiser seguir alguma delas, não tem problema. Claro, eu só recomendo que você conte muito com a ajuda de um profissional para poder te ajudar a seguir qualquer estratégia como essa. Não são estratégias simples, demandam bastante estudo. Depois, você vai definir o percentual de acordo com a estratégia que você quiser, o percentual de cada classe. Depois você vai definir os ativos de cada classe. Por fim, você define o percentual de cada ativo ali dentro. No final, você faz os aportes dentro da sua carteira. Ou você faz tudo de uma vez, ou você faz mensalmente. Eu recomendo muito, se você também puder fazer mensalmente, que você sempre faça aportes mensais. Se você ver o potencial de aumento que tem, aportes mesmo que pequenos mensalmente dentro do portfólio,
você não dormiria hoje. É um absurdo o potencial que tem os aportes mensais, mesmo que muito pequenos, dentro de uma carteira. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que os juros compostos sozinhos não são mágicos, apesar que o Einstein fala que é a maior invenção da humanidade e a maior força do universo. Mas que os juros compostos mais os aportes mensais, esses sim, são mágicos. E por fim, eu deixei 2 grandes presentes aqui para você. Se você quer investir em ações, eu tenho um outro vídeo aqui que explica como montar essa planilha. É a planilha da fórmula de Benjamin Graham. É a fórmula que ele utilizava para se balizar, para comprar várias ações. E que muitos e muitos gestores utilizam até hoje, grandes investidores institucionais utilizam até hoje. E dá para você utilizá-la também. A fórmula está tudo aí, está tudo pronto. É só você se basear, atualizar de vez em quando a planilha e colocar as suas ações, colocar as empresas. Você, no mínimo, vai tirar as ações ruins da sua carteira ao utilizar essa fórmula aí. E veja também o meu vídeo que eu ensinei como montar ela. Também deixei a planilha de simulação dos seus investimentos para curto, médio e longo prazo. Aqui você vai descobrir quanto você precisa investir para atingir os seus sonhos. Ambos os links estão aqui no link da descrição do vídeo, está aqui embaixo, é só você baixar. Por fim, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like. E todas as suas dúvidas pode deixar embaixo que eu vou fazer questão de responder. Te vejo no próximo vídeo. Bons investimentos, bons negócios e até lá. Tchau, tchau.